Bom, aqui nós vamos começar então com fração e expressões algébricas. O exercício diz assim: considere a expressão algébrica. Não vou soletrar a expressão porque é besteira. E ele diz também que o x é diferente de zero e o x é diferente de 1. Tá? O x não pode ser zero e não pode ser 1. Por quê? Porque vocês vão lembrar lá na frente que toda função existe um domínio. Domínio é o espaço para onde a função é válida. Então, dividir por zero é uma coisa que não existe no domínio dos reais. São os números que nós vamos quase sempre trabalhar, os reais. E calma, não se assustem quem não lembrar dessas coisas, vai ficar claro no decorrer. Então, para os denominadores não serem zero, né, nada pode ser dividido por zero, necessariamente o x não pode ser zero e não pode ser 1. Nesse caso aqui, se o x fosse 1, né, na fração de baixo, o 1 menos x seria zero. Então já ficaria zero em um denominador, não daria certo. E se o x fosse zero, o x mais 1 da fração de baixo seria 1, e o 1 menos x do denominador seria 1 também. 1 sobre 1 é 1. E aí, 1 menos 1, que é o que está ali na frente, né, do denominador grandão, daria zero. Então, a fração maior é que teria um denominador zero. Então, o exercício só tomou cuidado de esclarecer que o x nem é zero nem é 1. Mas calma, para quem não fica claro, ou pergunta ou aguarde que tudo vai ficar claro. Então vamos lá. X mais 1 divide x menos 1. Depois tudo isso menos 1. E depois tudo isso aqui divide o 1 menos x mais 1, 1 menos x. Aqui, então, eu já começo a fazer uma observação com vocês. Vocês têm que entender a lógica das expressões matemáticas. O que é a maior parte aqui? Existem 3 frações, cada uma com o seu numerador e o seu denominador. Então, eu só vou rabiscar aqui para vocês entenderem. Uma fração é essa aqui. A outra é essa aqui. E qual que é a outra fração? É aquela que está compreendida por esse numerador inteiro com esse denominador inteiro. Lembrando que o numerador é a parte de cima e o denominador é a parte de baixo. Tá? Então, o que manda aqui? O que governa essa expressão? É essa fração maior. Ela é a governante. Então, primeiro eu preciso descobrir qual é o numerador dela e depois qual é o denominador dela. Dessa forma, o que eu faço? Eu vou igualar isso aqui, porque eu quero simplificar, né? Considere a expressão e ele quer saber o valor numérico dela para quando o x vale 2,5. Desculpa, é 2 dividido por 5. Mas calma, eu não vou colocar o x já valendo 2 dividido por 5. Eu vou melhorar essa expressão um pouquinho. Então, eu vou colocar um igual aqui e vou trabalhar no numerador de cima. Então, aquilo que é a fração como um todo, eu não vou mexer, ela vai ficar aqui. Ó. Agora eu trabalho na parte de cima e na parte de baixo. A parte de cima, e agora aqui já vão envolver algumas regrinhas, tá? Tem uma fração com um denominador que é essa aqui, ó, que eu acabei de sublinhar. Ou melhor, de colocar entre parênteses. O x menos 1 é denominador dessa fração. Eu vou colocar x mais 1, que continua dividindo por x menos 1, e no lugar desse menos 1, eu vou colocar o menos. Vocês concordam comigo que se eu fizer x menos 1 sobre x menos 1, isso é a mesma coisa que 1? Banana sobre banana é 1, maçã sobre maçã é 1, x sobre x é 1. E x menos 1 sobre x menos 1 também é 1. Então aqui já está uma regrinha. Qualquer coisa dividida por ela mesma vale 1. E a mesma coisa eu vou fazer na fração de baixo. Onde está o 1 aqui, eu vou escrever 1 menos x sobre 1 menos x. E agora o que está na frente eu só copio. X mais 1 sobre 1 menos x. Olha o que aconteceu. Eu tenho dois denominadores aqui agora que são iguais. Só para lembrar aqui, tá? Onde é 1, eu escrevi esse 1 dessa maneira aqui. E onde era esse outro 1 aqui, ó, eu escrevi dessa maneira aqui. Bom, essa expressão é igual